Olá pessoas, meu nome é Guilherme Rodrigues, estamos iniciando mais um Prosa de TI, hoje com uma convidada muito amiga, que a gente fez muito projeto junto, conhecemos lá em 2014, tem muita história pra gente contar, e também teve algumas conexões, né, com o Crash, inclusive, lá do BREC, que vai falar aqui com a gente também em breve. Obrigado demais, Eni, por ter vindo. Obrigada. Obrigado por aceitar o convite. O Ronaldo que nem falou nada, né? O Ronaldo eu mandei pra ele, falei que você ia vir, nem me respondeu no WhatsApp. Vai te responder, fica tranquilo, ele responde. Ele demora, mas ele responde. Eu acho que ele fugiu da nossa conversa, né? Porque podia ser vocês dois, inclusive. Ele não é um homem que gosta muito de mídia, não. Ele gosta de ficar mais quietinho. Deixa o Ronaldo com a gente. Mas antes da gente falar dos momentos que a gente se conheceu, né? Acho que foi em 2014 que a gente começou a fazer algumas coisas. Isso. Lá já estava com a Altaica. Já. Né? Vamos chegar no momento merchan ainda depois. Mas antes disso tudo, como que a TI chegou na sua vida? Como é que foi a trajetória? Conta um pouco pra gente. É muito engraçado, né? Quando eu conto, as pessoas acham graça. Mas eu comecei na TI através de uma game center. Né? Não tem cara, mas eu comecei ali, na época, eu trabalhava numa empresa que era a única game center do estado de Minas Gerais, chamava R2V2, né? Um nome bem nerd, assim, uma analogia aí com R2D2, que é o robô lá do Guerra nas Estrelas, de Star Wars, né? E a R2V2 era uma game center mesmo, era uma loja ali que funcionava durante a semana, vendendo software, na época software de caixinhas, mas no sábado ela funcionava como um espaço para as pessoas experimentarem alguns games. E o que fazia muito sucesso nessa época era o Flight Simulator da Microsoft, né? Então joguei. Era muito comum. Você jogou? Já. Pois é, muito gostoso até hoje, né? Era muito comum no sábado a gente ir trabalhar para receber o pessoal que ficava ali fazendo. Hoje a gente não chama de degustação, né? Mas naquela época ficava ali jogando, experimentando o game, e aí a gente vendia não só o game, como joysticks, outros acessórios para o pessoal que gostava e que era muito especializado já no uso do jogo, né? Que massa, gente. Nem sabia da existência. A maioria das pessoas não fazem ideia disso, porque tem muitos bons anos essa história. Essas horas, quem conhece, quem viu lá, entrega a idade. Né? Com certeza. Não vou nem falar nada, deixa pra quem sabe. Não pode falar, não tem brotinho nenhum aqui, não. A gente viu muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo ao longo desse tempo. Depois disso, nessa época, aí que a TI despertou a atenção, digamos assim, né? Porque ainda você não tinha iniciado graduação, algo do tipo? Os estudos, como é que estavam? Já tinha, sim. Na verdade, assim, eu já era formada, era técnica contábil. Ah, tá. E eu estava no início do curso de administração de empresas. Então, eu fiz o curso de administração de empresas inteiro, achando que eu ia trabalhar com gestão de pessoas. Assim, eu queria trabalhar com recursos humanos, aquela coisa toda. Só que eu já trabalhava nessa área de TI. Então, fui aprofundando. A gente começou como uma game center, o mercado foi desenvolvendo, aí eu fui conhecer linguagens de programação, então trabalhava com venda de várias linguagens, depois eu fui me especializando no mundo de licenciamento, porque esse negócio começou a ficar muito complexo. Até hoje é complexo, né? O mundo de licenciamento. Microsoft, eu digo. Exatamente. Então, licenciamento é super complicado até hoje, e essa empresa virou a primeira Microsoft Center fora do eixo Rio-São Paulo, vamos dizer assim. Você tinha empresas em São Paulo que eram especializadas Microsoft, e essa empresa que eu trabalhava, que era R2V2, foi a primeira especializada, e lá eu tive a oportunidade de me tornar a primeira mulher da América Latina certificada em licenciamento Microsoft. Que massa. Cara, legal demais. Olha, essa parte da história eu não sabia. A gente não conta, porque hoje em dia ser certificado é obrigatório, né? Mas naquela época não era bem assim, né? Era um diferencial. Tava desbravando ali esse cenário. Isso. Nossa, gente, que massa. Até então, eu lembro, assim, o trecho da sua trajetória que a gente já conversou mais sobre foi no momento do call center.
lá da IC? Nada, aquilo ali já foi o final. Você já estava aquilo ali já foi o final dessa então, história. Peraí, vamos preencher essa lacuna aí. Tem uma lacuna aí. Então, eu fiz administração de empresas, né? Na administração de empresas, eu fui aproximando da área de marketing, gostando muito do mundo de marketing, me dei muito bem, mas também me dava muito bem no mundo de vendas. E eu fui completando ali, terminei a graduação em 97, logo depois eu comecei e fiz pós-graduação em gestão de empresas, fiz duas pós, todas relacionadas à parte de gestão de empresa e continuei trabalhando relacionada à tecnologia. Mas fiquei nesse mundo do licenciamento, fiz uma transição que foi começar a entender o que era prestação de serviços de tecnologia. Nesse meio do caminho, eu tive uma oportunidade, eu saí de uma coordenação de vendas para assumir uma gestão de um escritório aqui em Belo Horizonte. Esse escritório tinha como meta implantar a área de serviços, que não tinha, era só vendas. A gente fazia vendas e fazia projetos. Então, eu implantei a área de serviços, comecei com 0 contrato, eu entreguei esse escritório com mais de 80 contratos. Legal. Não sei nem quantos projetos entregues, mas eram, assim, projetos muito interessantes. Então, a transição foi essa. Foi sair do mundo de gestão só de vendas para um mundo de gestão de serviços, né? Então, a minha trajetória em TI não é uma trajetória técnica, ela é sempre uma trajetória processual. Eu entendi o processo de licenciamento, do processo de licenciamento eu aprendi o processo, o projeto, né? Implantação de um projeto, as fases de implantação, todos os riscos, todas as questões envolvidas, e depois eu fui para a gestão de serviços. Legal. Aí depois eu fui para segurança da informação, então eu fui fazendo trilhas bem específicas dentro da TI. Uma trajetória bem diferente, assim, né? Porque até a formação, pensando na graduação, você veio de outra área que entendia mais do negócio do que da questão técnica. Com certeza. E aí isso te ajudou a ver esse panorama, né? Esse ambiente de gestão, tanto para gerenciamento de equipes, ou liderar pessoas, ou gestão de serviços, e contratos, e projetos. E para o próprio negócio de vendas, né? Porque eu trabalho, o público, né, que eu sempre lidei, era um público extremamente técnico. Então, para eles, o que era difícil tecnicamente, hoje não, né? Porque a TI já evoluiu muito. Mas se você pensar 15 anos atrás, um cara de TI, ele não era um gestor. Ele era muito técnico e ele tinha um problemaço na frente dele, que eram processos que ele não sabia lidar muito bem com eles. Então, quando eu sentava para conversar com essas pessoas, e ali eu sabia fazer perguntas e sabia compreender um cenário que ele estava enxergando muitas vezes sob o viés técnico e que eu estava enxergando sob um viés processual. Então, acabava fazendo um cruzamento ali de conhecimentos e isso me rendeu boas parcerias. Boas parcerias. E aí que chegou o Ronaldo, ou não? Como é que foi? Daí pra Altaica? Caraca! Ou tem algo no meio aí ainda? Não, tem muita coisa no meio. O Ronaldo, a gente trabalha junto desde a Game Center. Olha, gente, eu não sabia. Muito pouca gente sabe. Como assim, gente? Essa empresa, que não existe mais, né, R2V2, foi uma empresa que me deu oportunidade para entrar no mundo de tecnologia. Eu entrei lá na área financeira e Ronaldo foi o primeiro emprego dele, né? Ele é mais novo, então para ele foi o primeiro emprego. Então ele entrou ali fazendo algumas atividades iniciais ali com cara de primeiro emprego, mas também foi se desenvolvendo e foi parar no mundo de vendas. Ronaldo é graduado em engenharia de telecom, né? E quando ele foi fazer engenharia de telecom, ele já tinha muitos anos de experiência em vendas de TI. Que legal. Sim. Muito. Olha, gente, não sabia desse percurso todo. Não, a gente trabalha. Eu costumo brincar que assim, a gente trabalha junto há muitos anos, né? Assim, quase. São mais de 20 anos, com toda certeza. Quase 30 anos já de trabalho juntos. Que legal. Mas, então vamos seguindo aí esse percurso. Sobre até chegar na Altaica, o que a gente não perdeu? Falou? Então, a última especialização que eu fiz foi um MBA da FGV. Ele aconteceu na Sucesso, né, que é a Sociedade dos Usuários de Tecnologia, é uma entidade bem tradicional. Aqui em BH, né? Aqui em BH, mas ela tem no Brasil inteiro, né? E a Sucesso tinha uma parceria com a FGV e
lá dentro da estrutura do SESI, teve uma turma que era uma turma de MBA para tecnologia da informação e telecomunicações, né? Era TIC mesmo. E eu fui fazer esse MBA para consolidar muita coisa que eu já conhecia do mercado, e foi muito interessante porque eu tive um despertar gigante nesse MBA para querer migrar para gestão de TI, mas uma gestão para a área hospitalar. E aí eu me preparei, né? Apresentei trabalho, TCC, tudo voltado para essa área hospitalar. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar na IC. Na IC Contact Center, que todo mundo conhece como Contact Center, mas que era uma empresa de licenciamento de serviços de tecnologia antes de ser uma empresa de call center. Então, na IC, ela tinha um braço, que era um braço de gestão hospitalar, que chamou Hospitalia, uma solução que eles têm até hoje. Essa né? história eu conheço. Inclusive, ele começou a ser desenvolvido, se não me engano, para o Mater Dei. Eu entrei no Mater Dei nessa época. Exatamente. Do Mater Dei migrou para o Mater Teresa, né, lá para as pequenas missionárias, que foi a época que eu cheguei. Eu cheguei para fazer parte desse projeto lá na Mater Teresa. Mas isso era o meu projeto, não era o projeto fundador da IC para mim. Porque depois que eu me associei ao projeto, ele me pediu para ficar 1 ano cuidando da consultoria. Então, eu fui para o hospital, mas no meu primeiro ano de AIC, eu precisei ficar junto com a consultoria. E aí veio o pulo do gato, assim. No primeiro momento não foi uma coisa que eu gostei, mas para minha carreira foi sensacional. Porque quando eu fui para dentro da consultoria, a IC era tradicional, muito tradicional, foi um berço da área de gestão de projetos. Foi um berço, assim, para o Brasil, nessa questão de gestão de projetos. Ricardo Vargas, que é uma grande autoridade, né, ele é fruto da IC, ele foi formado lá dentro da IC no primeiro momento da carreira dele. Então, quando eu fui para a consultoria, eu comecei a ter contato com projetos muito maiores do que eu já tinha trabalhado. Eu comecei a experimentar o que era ter um portfólio de projetos ocorrendo ali simultaneamente. Então, a gente tinha ali 1 vez por semana o PMO, que rodava de todos os projetos, desde a construção do galpão, onde ia iniciar uma operação de call center, a projeto de entrega de uma implantação simples de soluções. Então, aquilo ampliou, assim, deu um clique, eu realmente comecei a enxergar a TI, os projetos de TI de uma maneira muito, muito mais ampla. Comecei a entender também o quanto a concomitância, né, da execução de projetos estruturais com projetos de tecnologia eram relevantes, porque até então eu estava acostumada a chegar em empresas que estavam estruturadas e a reestruturar áreas, reestruturar tecnologias, reestruturar sistemas. De repente, a gente tinha projetos na IC que você estava construindo o galpão, construindo ao mesmo tempo a rede elétrica e a rede lógica, né? Então, isso ampliou de uma maneira incrível ali a minha visão para a TI, e lá dentro eu comecei a ter outras experiências com TI em empresas de um porte muito maior. Pelos projetos que ela executava em outros locais, né? Exatamente, pelo tipo de cliente que ela atendia. Eu estava acostumada a trabalhar com cliente de médio porte, né? Eram empresas relevantes, mas de médio porte. E aí eu comecei a atender com conglomerados, né? Muito maiores, assim, aonde um projeto que poderia ser simples virava projeto de 3, 4 anos, porque dependia de muitas outras áreas. Então, tive um contato gigante aí com ITIL, com uma série de metodologias que eu não tinha tido contato. A própria de projetos, né? A gente falando aí de PMO, portfólio, estamos falando do PMBOK purinho. Exatamente, exatamente. A IC era toda dentro, ela era toda dentro da metodologia do PMI. Então, assim, isso foi um aprendizado, ali, não teve treinamento, né? Eu peguei aquilo ali meio que na veia, fui estudando e aprendendo durante a trajetória, mas os conceitos ficaram muito cristalizados. Mas esse conceito de entender como é que grandes organizações lidavam com TI, que é completamente diferente de pequenas organizações. Muito diferente. Se a gente for olhar empresas de menor porte, dificilmente a gente vai falar de portfólio.
Você vai falar pontualmente de um projeto ou outro no decorrer do ano, raramente concomitante. E você está falando uma coisa que é tão interessante, né? Essa época foi 2010, eu acho que foi esse período. Projetos, né? Você tem até hoje toda uma especialização de projetos. Mas naquela época, assim, existia um mundo à parte, né? Fulano lida com projeto, ele era quase um ser intocável, né? Aquele negócio, assim, muito... Não, o PMBOK, o PMI fala isso, tem que ser dessa forma, cadê o artefato, cadê a evidência, cadê aquilo outro? Hoje, o que eu já percebo? Não é que se abandonou a área de projetos, mas esse conhecimento acabou sendo incorporado dentro de outras funções, aonde você tem muitas empresas que têm as áreas de projeto, mas na TI você já não vê isso tão separado mais, né? Esse conhecimento está muito incorporado dentro da própria gestão de TI. Sim, já vira... Na época... Você falando aí 2010, eu lembro que nessa época eu fui fazer um MBA em gestão de projetos, perdão. Nessa época estava inclusive, acho que chegando o PMBOK 4, se eu não me engano, mas realmente eram áreas isoladas. Você via as áreas de projetos ou profissionais especificamente de projetos e acabou se tornando uma skill comum, né, para quem atua com gestão, né, ele tem que ter um entendimento de projeto, escopo, tempo, prazo, custo, qualidade, comunicação, enfim, essas questões de projeto já viraram uma skill necessária, né, para quem vai atuar ali. São competências, né? São competências que fazem parte do cotidiano, assim. Do mesmo jeito que as competências de relacionamento interpessoal são essenciais para qualquer gestão, para a TI, a competência de conhecer projetos é inerente, né? Você não consegue conceber uma separação. Ok, tem empresas que mantêm portfólio de projetos, tem empresas que mantêm ali o gerente de projeto, mas você pode até perceber o seguinte, em geral, essas pessoas são de TI e se especializaram em projetos. Sim. E não o que acontecia naquela época, que eram pessoas extremamente especializadas em gestão de projetos e que ficavam quebrando a cabeça para entender como é que a TI funcionava. Até entender lá o que é requisito daquele item, daquele sistema, ou a necessidade, ou quem que ele vai atender. Cara, era um caminho mais árduo aí. Acho que a gente quebrou bastante a cabeça, né, nessa época, mas foi um aprendizado sensacional. Aí uma outra experiência muito interessante é assim, BPO, né, Business Process Office, que é, na verdade, assim, uma das grandes competências, por exemplo, da economia da Índia, né? Os caras assumem, terceirizam e assumem processos de tudo de organizações no mundo inteiro, né? E aí, eu fui para a IC como uma empresa de contact center, mas, na verdade, a IC não é uma empresa de contact center, ela é uma grande BPO. Então, às vezes não, muitas vezes, um dos nossos projetos de consultoria era parte de um processo da BPO, né? E estava sob a nossa gestão ali dentro da consultoria. Então foi um mega aprendizado também, porque aí eu já expandi conhecimentos de gestão mesmo, de administração de empresas e comecei a montar todos esses legos, né? Porque acaba sendo pecinhas que vão se encaixando ali para uma construção mais relevante. E dessa experiência é que surge a Autaica, porque ali eu costumo brincar quando eu encontro com colegas, né, da IC, eu falo que a IC tem uma veia tão empreendedora que é muito difícil as pessoas saírem de lá sem um desejo de quererem empreender. Então, de lá, eu tive esse desejo de empreender, que é quando eu reencontro com o Ronaldo aí no mercado, e a gente resolve fazer a fundação da Autaica. E ali já tinha um escopo pensando segurança especificamente? Ou tinha serviço de infraestrutura? Como é que era a Autaica no início? A Autaica nasceu para ser uma empresa de segurança. Legal. Ela nasce com uma visão do Ronaldo de que existia uma lacuna no mercado de Minas Gerais. Ele estava trabalhando num fabricante na época, né? E ele olhava para o mercado de Minas Gerais e falava, não tem empresas especializadas a atender projetos de segurança. Em Minas, não tem. Assim, tinham muitas empresas de infraestrutura vendendo firewall.
Basicamente e alguns era antivírus. Isso. E vendendo antivírus e vendendo firewall, né? Antivírus, qualquer empresa de venda de software já vendia antivírus isso. naquela época. Aí as empresas de infraestrutura que se diziam mais especializadas em segurança estavam ali vendendo firewall. Ainda era a época de IPS, eu costumo brincar, né? Eu não tinha problema com microtik, nosso problema era com ISA Server, né? Não tinha muito ISA Server. Ainda tinha ISA Server. Instalado por aí. Então é quando a gente entra para conseguir desenvolver esse mercado. Então, o Ronaldo me dá um insight, mas ele trabalhava em fabricante, ele ainda ficou um tempo a mais no fabricante, e aí eu começo a conhecer um pouco o mercado. Depois de acho que uns 8 meses, quase um ano que a Altaika estava fundada, o Ronaldo resolve sair do fabricante, e aí a gente conversa e ele resolve vir para dentro da Altaika nesse momento. Ah, que legal. E isso era o quê? 2013? 2014. 2014 já, 2014, isso. Tá. Então eu conheci vocês bem no início ali desse processo. Eu lembro que a gente implementou um gateway. O contato com o Ronaldo foi até engraçado na época, porque eu estava já com a minha empresa de consultoria, lidando com projetos de TI em algumas empresas, e eram muitas implementações de infraestrutura que eu fazia na época. Algumas dessas soluções tinha o viés também de segurança, pensando mais em open source, né? Tinha muito Firewall Linux na época, Squid, enfim, era muito convencional na época. E nesse cliente em questão, eles precisavam já de uma solução mais robusta, que tivesse um filtro mais granularizado. Aí entrou a Altaika com o Web Gateway. Isso. E aí, nessa época, eu estava fazendo as implementações nesse ambiente. Tinha feito de VM, de switching. Aí, o Ronaldo, eu lembro dele perguntando, que eu estava na reunião, né? O Ronaldo veio, não, tá, mas a implementação vocês vão querer, e etc. Aí, quem estava na gestão dessa empresa na época, né? Que era o cliente final, ele falou, não, o Guilherme implementa aqui pra gente, a infra, tudo que tem, tá implementando, etc. E assim, eu não tinha visto o produto ainda, não conhecia o WebGate da McAfee na época. Na época da McAfee, isso. Mas assim, era um período onde o que eu não tinha implementado ainda era ler documentação, ficar um tempo pesquisando e fazer o deploy, né? E com o WebGate foi a mesma questão, só que realmente era uma ferramenta mais complexa. Aí o Ronaldo meio que, assim, eu acho que vocês vão dar conta não, mas se vocês não derem conta, chama a gente, ou se der conta, ok, né? E aí eu lembro que li bastante, foi meio... Realmente, ele era um produto mais complexo, mas a gente implementou, colocou os controles, enfim, chegamos lá no resultado. E aí liguei pro Ronaldo, ele então, como é que tá aí? Precisa de implementação? Eu falei, não, já tá implementado já. Ele, como assim? Aí que a gente aproximou e estreitou essa relação. É isso. Teve uns trabalhos depois, já em outros locais. Aí que eu conheci o Márcio. Falando em Márcio, tá até a logo aqui, da Castle aí. O Márcio esteve aqui já com a gente. Mas, enfim, a gente teve muitas demandas que a gente trabalhou em conjunto naquela época. Foi um período bem enriquecedor. Para mim, agradeço a oportunidade da época. Mas foram muitos projetos legais juntos, assim, que a gente fez. Esse período aí do início da Altaika, né, era difícil até. O principal desafio que a gente tinha nessa época era interessante, assim, a gente estava se especializando ali na oferta de soluções, né? O Ronaldo já estava meio que formado, vamos dizer assim, porque ele estava trabalhando exclusivamente com segurança. Eu estava fazendo essa transição ainda, aprendendo processo de segurança, né? Era uma época de muito estudo, né? Para entender muita coisa. Não tinha muito material disponível nessa época, né? Era bem, bem desafiador, assim. Eu lembro de aprender sobre engenharia social com o Kevin Mitnick, lendo a biografia dele, né, cara? Que era um negócio denso de ler, assim. Você lia, voltava, lia de novo mais um pedacinho, mas peraí, como é que o cara fez isso aqui, né? E para entender como é que se formavam esses processos. E nesse meio do caminho, a gente ia ali desenvolvendo mesmo, encontrando lacunas nos clientes, que foi o que a gente encontrou nesse cliente, assim.
cliente precisava de ter um certo controle ali de navegação. Mais granular, mais detalhado. Né? Era um ambiente de escola, então ele não podia correr o risco de ter a reputação dele comprometida por uma navegação indevida ali, de termos indevidos. Então, como é que você fazia isso de uma maneira granular? Nessa época era muito interessante, porque um monte de gente falava que tinha soluções para controle de navegação na internet. Mas o que eram essas soluções? Né? Eram os UTMs. Que aí, beleza, ele era um firewall, mas na hora que você ativava o filtro de conteúdo dele, ele derrubava, agachava completamente o desempenho do firewall. E aí o cliente ficava ali entre a cruz e a espada. Ou ele tinha uma rede com bom desempenho, ou ele tinha uma rede segura, né? Então, ou um hardware muito caro para suportar a demanda que não era tão grande. Exatamente. Ou essa possibilidade que o cara nunca considerava, né? Ele nunca considerava. O orçamento era sempre muito pequeno e muito disputado pela infra ainda, né? O orçamento de segurança nessa época, ele não era separado, né? Ele era um braço dentro da TI. Um braço. Ainda, infelizmente, tem lugar que é assim, mas vida que segue. E vida vamos que mudar segue. De assunto. Exatamente. Não vamos deixar ninguém mal-humorado agora, bom, né? Não. Toda vez que fala de orçamento, alguém fica bravo, né? É complexo. Desde então, já que a gente já chegou na Altaica, depois a gente volta falando de mercado e dificuldades, porque assim, a gente já conversou algumas vezes sobre contratação de pessoas e perfis, mas vamos falar de notícia boa antes, depois a gente volta nessa. Essa também é outra, que é sempre desafiadora. Essa é complexa. Mas lá na Altaica hoje, como estão os serviços oferecidos? Fazer um momento merchan aqui para a Altaica. Mas, enfim, como é que está o portfólio de vocês hoje? Contato e etc. Como que vocês têm atuado? Fala um pouco pra gente. A Altaica é uma consultoria de segurança. A gente continua trabalhando em projetos de segurança. Está até aqui a logo, ó. Ó, que linda, né? Aí, ó. Altaica, esse momento merchan agora tá full. Às vezes as pessoas nos perguntam assim, o que a Altaica faz, né? A gente costuma usar 2 números aí para poder explicar um pouco do que a Altaica faz. A Altaica é uma empresa que protege hoje mais de 200 mil usuários e que protege mais de 150 mil devices. Mas protege como, né? Protege com diversas soluções de segurança. Então, dentro do nosso portfólio, você vai encontrar soluções que fazem a prevenção de perda de dados, né? Eu não gosto de usar muitos acrônimos, não, mas às vezes faltam expressões boas para explicar poder falar, isso no português, o que é um DLP da vida. Exatamente. A prevenção à perda de dados é uma solução que chama Data Prevention, né? Data Loss Prevention. Data Loss Prevention, que é o DLP. É uma solução? É uma solução. Mas você consegue fazer isso com outros componentes de outras soluções? Também. Também. A gente estava falando de filtro de conteúdo. É possível fazer uma prevenção de perda de dados através de um filtro de conteúdo? É possível. É possível. Mas existem soluções que são específicas para isso. Então, a gente é muito especializado hoje em implantação de soluções de prevenção de perda de dados. DLP é um produto que a gente manda muito bem, não só na implantação do produto, quanto na consultoria para que essa solução funcione bem, na sustentação dessa solução e na análise de incidentes. Legal. Então, é a solução hoje que está mais em moda, assim, por causa do empurrão que foi LGPD, né? Eu costumo dizer que é uma solução que a gente tem encontrado bastante clientes, né, que precisam desse apoio nesse sentido. Mas a gente sustenta algumas operações com serviços gerenciados. Então, o IPS continua sendo um produto muito forte que a gente trabalha, a gente tem ele implementado em vários clientes e, graças a Deus, a gente tem uma taxa de sucesso muito boa nesses clientes, a solução funciona muito bem. A parte de proteção de endpoints, né? As pessoas falam sempre, um antivírus. Antivírus é um pedaço, né? É um pedaço da proteção dos endpoints. Então, na proteção de endpoints, a gente tem muitas soluções, resposta automática, proteção simples ali de notebooks e dispositivos, seja de ambiente on-premise ou seja de ambientes híbridos, né? Quando a gente pensa em nuvem, aí é uma gama de proteções que acontecem, mas a parte de postura de proteção de rede, de CASB, né? Que é exatamente esse gerenciamento da segurança do mundo onde não existe mais o perímetro. Então, como é que eu protejo as informações da minha organização se eu não tenho perímetro para fazer isso mais?
empresas, né? Então, a gente tem uma série de soluções que se resumem, né, no SSE, Service Edge Protection, sumiu aqui o acrônimo, mas são soluções que fazem essa proteção das suas informações nesse mundão de meu Deus que é a nuvem, né? Então você tem nuvens que são sancionadas, que a gente conhece super bem, Google, Amazon e etc. Mas e quando isso se extrapola para outros serviços de nuvem, que você às vezes nem conhece, né? Nós pegamos vários cenários de clientes que estavam desesperados para proteger, por exemplo, código-fonte, por causa dos repositórios que são públicos, né? Muitas vezes um programador sobe um pedaço de código ali na melhor das intenções. Não é porque o cara tá querendo roubar o código, entendeu? Ele tá tentando ganhar efetividade ali, ser mais produtivo no trabalho dele, e a gente precisa ter tecnologia que protege isso, porque aquilo é um direito. Muitas vezes o processo de negócio da organização tá naquele ali. Pedaço de código. Tem propriedade intelectual ali, tem a propriedade intelectual e tem principalmente o ganho de competitividade em relação a outros players, né? Então a gente não só implementa, como fica ali fazendo o tuning das soluções para garantir essa proteção às organizações. Legal. E eu lembro que lá na época, vou até perguntar porque já teve algumas mudanças e não sei se vocês ainda atuam, a gente teve um projeto com o Tufin, que faz análise de firewall, né, regras, etc. Tem gestão de mudança nele. Vocês ainda estão com o Tufin? Não com o Tufin, porque o Tufin tirou a operação dela da América Latina. Uma pena, que é um produto maravilhoso. Era muito bom. Eles desinvestiram na América Latina. Mas a gente tem outras soluções que conseguem fazer o mesmo tipo de entrega. Legal. E o WAF também, vocês estão trabalhando lá ainda, né? Também, o WAF também. Eu lembro que o WAF a gente fez bastante. Assim. E hoje a gente tem algumas ofertas também que fazem a gestão centralizada de endpoints, né? Então, quando eu falei de postura de nuvem, mas tem um negócio chamado postura de segurança do endpoint, que foi uma coisa que as organizações sentiram muita falta, principalmente nesse boom da transformação digital que teve durante a pandemia. O cara faz ali o BioD, né? Ele pega o seu próprio device e traz para a rede da organização. Como é que a organização estabelece critérios que assegurem a segurança desse endpoint? Não, eu quero usar um iPhone. Aí a empresa fala, não, eu te dou um iPhone, eu te dou qualquer outro dispositivo móvel. Ele fala, não, mas meu iPhone é muito mais poderoso do que esse. Deixa eu usar meu iPhone. Eu preciso assegurar que esse dispositivo, ao entrar na rede da organização, esteja devidamente protegido, né? Então, hoje a gente tem algumas soluções que nos ajudam a fazer esse controle da postura de segurança dos devices antes dele efetuar o plugin efetivo dele dentro da rede. Legal demais. E fechando a questão da Altaica, né? Tem um capítulo muito importante assim, na trajetória, na parceria que a gente teve. Eu lembro que lá na época o Ronaldo já comentava sobre... Agora vamos falar do assunto complexo, né? Buscar pessoas no mercado, formação de equipes e etc. Na época o Ronaldo já comentava que, olha, eu preciso de gente que saiba TCP/IP. E não tem. E isso há 10 anos atrás, quase. Hoje, como é que tá isso? Ainda esse é um grande gargalo? Conseguir profissionais com um conhecimento mais sólido no fundamento de rede mesmo, TCP/IP? Eu não vou responder só pela Altaica, eu vou responder por aquilo que eu tenho escutado de muitos colegas de gestão, né? Inclusive clientes. Ele não só continua, como ele piorou, porque hoje você tem alguns desafios, né? A demanda que foi de profissionais de segurança durante esse período da pandemia acabou acelerando o mercado para subir de nível pessoas que necessariamente não estavam muito preparadas. Então, isso é uma coisa que a gente escutou, eu escuto até hoje, assim, sempre que tem aí eventos, alguém está pedindo indicação, alguém está comentando, né, que tem vaga em aberto, você entra no LinkedIn, sempre tem vaga de segurança em aberto, e o que acontece? Você tem muitas pessoas certificadas em tecnologias, mas sem aquele conhecimento do alicerce, né, da base, da compreensão da lógica das redes, da lógica da tecnologia como um todo, para a partir daí ele conseguir fazer
Ele fazer esse percurso, esse percurso, né? Fazer os step changes, subir degrau a degrau. Como o mercado paga por certificação, as pessoas priorizam a certificação e não necessariamente o conhecimento teórico. Porque tem um skill técnico aí que acaba que a certificação, quando a gente pensa em um produto, você tem muitas questões ali que você decora como que aquilo funciona naquele produto. Mas você não tem aquele conhecimento sólido sobre a base conceitual que está por trás daquilo ali. Quando eu pego outra ferramenta, eu não sei onde que eu clico, eu não sei qual que é o recurso. Enfim, a pessoa acaba decorando interface ou um fluxo de trabalho que não necessariamente é o que ela vai ser demandada em outros locais, né? Ou quando tiver um problema mais complexo, ela não tem uma base sólida para conseguir avançar. É o tal complexo, do troubleshoot, né? E como é que faz troubleshoot se você não tem conhecimento de lógica? E eu... Agora eu vou fazer um momento merchan pra mim. Vai lá. Tem um curso lá na Udemy que fala sobre desempenho e troubleshooting em redes de computadores. E aí lá eu lanço um desafio que, se você fizer os 3 testes corretos, você consegue pelo menos isolar o problema. Não é que você vai resolver, mas você vai conseguir isolar, separar, olha, esse problema está ali, ou naquele segmento, ou naquele ambiente, naquele dispositivo, ou naquele nível, né, de rede, etc. E se a pessoa, com 3 testes, não conseguir isolar isso, cara, você está testando, fazendo os testes errados, ou as perguntas erradas, ou testando a mesma coisa mais de uma vez. E aí poderia estar fazendo já um outro comando, um outro teste para poder validar, mas não, está fazendo um teste que o anterior já fala que aquilo ali está funcionando, não precisa de fazer aquilo de novo. Então tem um curso lá sobre isso, eu vou deixar o link na descrição, tá? Pronto, momento merchan, agora a gente volta. É isso aí. Mas, além desse gapping, que já era identificado lá atrás e hoje parece que aumentou, né? Eu tenho visto nos cursos, né, nas grades dos cursos de graduação, cada vez ter menos conteúdos com essa base, né, de redes, de conectividade. E até o curso de redes mesmo foi um que eu formei, ele tem deixado de existir nas instituições. Então, não sei, né, porque acaba que hoje a pessoa já tem um contato lá com o cloud, mas e aí, a proteção disso aqui? Que regra que eu posso criar? Conectividade IP ou fazer uma VPN entre um outro cliente ou parceiro, aí essa base sólida não é passada mais nos cursos de graduação. Então é complexo. Isso ainda pode piorar nas próximas. E tem uma coisa que é incrível, né? Que a gente precisa dizer. Se isso está sumindo, né? Eu nem tinha essa visão que isso está desaparecendo do ambiente acadêmico, está cada vez menor. Né? Você sempre teve mais contato assim, com o ambiente acadêmico. Eu nem tinha essa visão. Então isso significa dizer, fica a dica de que aqueles que realmente desejarem entender sobre isso serão extremamente diferenciados no mercado. Sim. Extremamente diferenciados no mercado. Na época não, né? Ao longo da história, quanto mais ficou coloridas as interfaces, né, dos softwares e etc., eu ouvia de desenvolvedores e de pessoas mais antigas de TI o seguinte: a galera só sabe apertar botão, entendeu? É só mexer o mouse ali, clica aqui, next, finish, né? Que todo mundo zoava, né? Agora qualquer um implanta um software, qualquer um instala. Isso foi ótimo, porque democratizou muita coisa. Sim. Foi excelente. Mas a parte ruim disso tudo depois que foi automatizando, as pessoas perderam efetivamente esse alicerce. Então, se isso está sumindo da grade agora, que é uma visão que eu não tinha, que você está compartilhando comigo, realmente fica a dica. Aqueles que tiverem paciência e que se dedicarem a estudar isso serão profissionais diferenciados, porque faz toda a diferença ter essa visão. Então já fica a recomendação, que seria até a próxima pergunta que eu ia te fazer. Aí, gente, estudem TCP/IP, profissional que atua com segurança, que não entende modelo OSI ou básico de TCP/IP, cara, não dá. Como é que eu vou criar uma regra de firewall sendo que a base toda é TCP/IP e sem ter um entendimento claro disso, né, de que eu estou fazendo? E outra, apesar das interfaces, quando dá um problema, a tela é preta. Você vai pegar um appliance grande de firewall, beleza, tudo web, eu vou no mouse, mas, cara, na hora que você tem que fazer um sniffer para rodar alguma coisa, para investigar algo mais a fundo, cara, volta para a CLI, volta para o terminal. É isso aí.
É isso aí. Complexo. Super. E se a gente pensar numa estrutura de educação que não está privilegiando o ensino da matemática, como é que a gente considera isso, né? Eu tenho 3 filhos, né? Então eu vivo insistindo com eles, né? A matemática é a base, né? É a base de tudo. Toda decisão computacional, a gente volta lá nos sistemas lógicos, porta lógica, condição, if, booleano, né? True ou false, 0 ou 1. Então, assim, a base de tudo está ali, a matemática computacional. E mesmo nesse mundo da interface, assim, você vai trabalhar com regra. Como é que você constrói uma regra? Sem ter esse pensamento lógico. Você tem que ter, no mínimo, conceito de construção de ideia de conjunto, de interseção, de exclusão. Senão você não consegue fazer uma regra, entendeu? Parece simples, mas não é simples. Você precisa ter base. Ter essa base. Gente, eu acho que fica a dica pra mim fazer um curso na Udemy disso. Para, Guilherme, vamos ver. para. Guilherme é músico. Músico tem lógica na veia. Vamos em frente. Tem lógica na veia. Ô, Gui, uma coisa que a gente não falou, né? E às vezes sempre gera uma curiosidade, né? E essa história de mulher na TI, né? Pois é. A gente acabou não passando por isso, Acabamos né? não passando por isso. A gente teve aqui a Linda Maria, Samantha, Carol, que teve um tempo com vocês na Altaica. Sim. Foram, quem não viu ainda, assista, ouça, foram conversas assim maravilhosas. E a gente bateu muito nessa tecla sobre tem um crescimento, mas ele ainda é lento. Sim. Tem uma barreira de alguns profissionais terem comportamentos infantis de questionar ou de é mulher ou não serve, ou cara, é absurdo. E assim, eu tive a feliz oportunidade de, em sala de aula, apesar de ter, né, sempre turmas, a gente falava de, 70 alunos, 5, 10 mulheres e o restante homens. Mas durante todo o percurso, toda a turma sempre tinha profissionais, mulheres excepcionais. Algumas delas, inclusive, que antes de formar na graduação teve que fazer ou mudança de cidade ou de emprego para cargos muito técnicos e com remuneração maior, com certeza, de muitos desses caras que eram da mesma turma, depois de formado, inclusive. Então, infelizmente, a gente ainda esbarra nisso, é uma questão de sociedade, né, que vem ao longo de muitos anos, mas é triste ver isso, mas esses paradigmas têm que ser quebrados. Não, tem melhorado. Eu acho que tem melhorado muito, né? Tem um monte de iniciativa rodando aí para quem tem interesse, mas eu ainda queria dizer assim, quando as pessoas pensam em TI, às vezes as pessoas só pensam nas carreiras técnicas de TI, né? E a TI tem demanda de carreira técnica, tem um mundo de demanda, mas você tem poucas especializações em carreiras também que não são técnicas. Nós estamos fazendo aqui o prosa de TI. Por que você está dando conta de fazer uma atividade que seria de um jornalista, teoricamente, né? Você mudou de... Tô passando mal aqui com a comunicação, tem hora que trava. Você mudou o chapéu, né? Por quê? Porque as pessoas às vezes não conseguem se aprofundar muito, né? Nesse mercado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, eu tô com alguma demanda, eu tô precisando de alguma coisa de marketing, e a pessoa não tem nenhum conhecimento de TI, é muito mais difícil para a gente desenvolver, né? Um profissional de recursos humanos que também não entende muito os processos de TI, ele pena um pouco mais até ele acostumar com esse mercado. Quando a gente vai para o mundo comercial, então aí é loucura total, né? Loucura total. Você tem muitas mulheres inseridas? Tem muitas mulheres inseridas. Mas no mundo da cyber, no mundo de cibersegurança, o volume ainda é muito pequeno. Então, eu queria também deixar essa dica aí para as mulheres que têm interesse, né, de desenvolvimento de negócios, para olhar para o mundo de cyber com carinho, porque tem muito espaço a ser desenvolvido nessa área para as mulheres, e é um mercado um pouco diferente da TI. Eu acho que o mercado de cyber ele é mais acolhedor. Ele é mais acolhedor, né? Eu acho que por causa ali daquela cultura hack, né? Que é uma cultura já bem disruptiva, né? Sim. Quebra norma e um monte de coisa. Então eu noto que no mundo cyber as mulheres são muito mais bem aceitas do que no mundo da TI como um todo. Nesse ambiente eu vejo um certo grau de respeito
pelo conhecimento do outro, mesmo sendo conhecimentos diversos ou em níveis diversos, que é meio que inata, né, inerente a essa capacidade de hacking, né? Quando a gente fala desses torneios igual CTFs, etc., a gente vê uma participação já mais diversa, né, em termos de público, e há um respeito muito grande entre os participantes, independente de qualquer questão. E uma diversidade incrível, Sim. né? É um ambiente que acolhe a diversidade. Então, as mulheres nesse ambiente são muito bem acolhidas, né? E a gente conversou também no outro papo aqui acho que foi com o Thiago Hoffman, sobre a capacidade de observação que é inata na mulher e que muitas vezes em homem não é. Então, eu em sala de aula no laboratório, tinha alguns problemas, detalhes de, faltou uma vírgula, ou tem um detalhe de configuração, ou um caractere específico, que aí, frequentemente, você via um aluno ou outro se esbarrando naquilo ali, não tá errado, já fiz tudo certo, etc. Não, cara, tá faltando isso aqui, tem um negócio a mais ou a menos. E eram raras as vezes que acontecia de uma aluna mulher ter esse tipo de problema de configuração, por ser mais detalhista. Né? Perder esse detalhe. Sim. Então, ainda mais para a área de segurança, que sempre é permeada ali de muitos detalhes, ter esse tipo de habilidade é muito importante. Eu noto que, assim, você tem o próprio exemplo na sua casa, né? Eu noto que a área de segurança, ela acaba abrindo um espaço aí que as mulheres, à medida que elas vão ali estudando, conhecendo, elas acham ali o espaço delas, Sim. né? Eu fico muito na área de processo, eu falo que dentro da UTAI que eu sou muito back-office, né? Então, em alguns momentos eu tô liderando algumas iniciativas de marketing, em outros momentos eu tô liderando junto com algum colega algum projeto, acompanhando ali algum projeto, e eu tenho buscado trazer mulheres para o time, porque isso tem feito muita diferença, não só pela questão dos detalhes, mas por outros skills que para a mulher é inato, né? E que às vezes é um pouco mais difícil para um homem, né? É natural a mulher se comunicar melhor do que... Eu queria dizer isso, mas eu preciso reafirmar isso, né? Enquanto você tem que implorar para um homem fazer uma status documentação, report, alguma coisa nesse sentido, quando você chega para lidar com uma mulher, ela já está com uma apresentação do projeto pronta, ela já está com o status report completinho, já fez print de tela, tudo bonitinho. Realmente são aptidões diferentes. São. Né? E às vezes se complementam. Não, sempre se complementam. Eu acho que homem e mulher, são complementares por natureza, né? Essas capacidades, essas habilidades. As pessoas às vezes falam assim: nossa, e Ronaldo trabalha muitos anos junto, né? Sim, a gente é completamente diferente. A gente é completamente diferente. Então... o Ronaldo nem veio aqui, não conversa, tá vendo? Deixou eu falando tudo. É isso. Weni, obrigado demais por ter aceito o convite. Esse papo poderia durar muito mais tempo, né? Tem muito tempo de história junto. Mas, pra gente fechar, se você pudesse voltar lá no começo, antes de toda essa trajetória aí de TI, começou lá no Gamer, o que você falaria pra ela? Cara, eu falaria que a CNI é boa de serviço, assim. Ela aproveitou muito bem as oportunidades, talvez uma ou outra oportunidade não tenha dado para fazer, mas ela não tem arrependimento de nada, não. Ela tá tranquila, tá serena e acha que ainda tem uma trajetória gigante pela frente. Com certeza. Obrigado demais por aceitar o convite. O papo foi ótimo. Obrigado, sucesso aí, Guilherme. Obrigado. Esse foi mais um Prosa de TI. Semana que vem a gente tem mais um episódio. Abraço e até lá.